a omissão praticada pela autoridade coatora. Não é apenas a ação que é capaz de causar uma ilegalidade ou um abuso de poder. Não é apenas uma atitude comissiva positiva que viola direitos líquidos e certos dos cidadãos. Pode ser uma atitude omissiva, uma conduta omissiva. A omissão é capaz também de violar direitos líquidos e certos de cidadãos. Portanto, dentro do conceito de ato de autoridade, as omissões das autoridades também estarão englobadas. Agora notem, não é todo o direito, todo e qualquer direito, que pode ser tutelado através de mandado de segurança. Não é todo e qualquer direito que pode ser objeto válido do remédio do mandado de segurança. Somente o direito líquido e certo, conforme dispõe a Constituição. Eu compartilho com vocês aqui da definição que já se tornou clássica no nosso direito constitucional. Conceito de direito líquido e certo. Conceito que já se tornou clássico do professor Eli Lopes Meirelles, saudoso professor Eli Lopes Meirelles. Qual é o conceito de direito líquido e certo? Na ponta da língua para a resposta em prova oral de concurso? Direito líquido e certo é aquele manifesto em sua existência. É aquele delimitado em sua extensão e apto a ser exercido no exato momento da impetração do mandado de segurança. O que isso significa por vias transversas? Em outras palavras, significa dizer que, se o direito é de origem duvidosa, se o direito é de caráter duvidoso, se ele não está delimitado claramente no momento da impetração, e se no momento em que é impetrado o mandado de segurança, esse direito está na dependência de determinadas condições fáticas ou jurídicas que ainda não se implementaram, portanto ele não está apto a ser exercido no exato momento da impetração, não é caso de mandado de segurança. Porque não será direito líquido e certo. Esse direito poderá ser tutelado em outras vias apropriadas, mas não em mandado de segurança. Então, notem que o conceito de direito líquido e certo foi trabalhado já pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. De acordo com o STF, o direito líquido e certo é aquele direito que demanda prova pré-constituída. É aquele que pode ser comprovado de plano, através de prova documental. Todo direito que possa ser comprovado de plano, através de prova documental, já na petição inicial, prova pré-constituída, é direito líquido e certo. Ok? É o direito manifesto em sua existência, com alto grau de plausibilidade jurídica, comprovado e aferido de plano na petição inicial. Chamo a atenção para mais um detalhe dos senhores. Questão muito interessante. Questão que, inclusive, já suscitou a aprovação de uma súmula do Supremo Tribunal Federal. Vejam, a alegação de grande complexidade jurídica da matéria pode obstar o cabimento do mandado de segurança? Será que é possível que a alta complexidade da matéria jurídica que está sendo discutida afaste o cabimento do mandado de segurança? E aí, vejam, o Supremo já firmou uma orientação, inclusive sumulada no sentido de que o direito líquido e certo, a liquidez e a certeza do direito, devem guardar respeito à matéria de fato. A liquidez e a certeza que ensejam o mandado de segurança dizem respeito à matéria fática, à matéria de fato, o que significa dizer que não importa a grande complexidade jurídica que se trava em torno daquela discussão. Pode ser uma matéria juridicamente altamente complexa. Isso não obstará o cabimento do mandado de segurança. O que importa é que a questão fática, os fatos que ensejam a impetração, sejam líquidos e certos. Os fatos alegados pelo impetrante é que têm que ser líquidos e certamente demonstrados, através de prova pré-constituída. O que importa é que os fatos apurados, os fatos que constituem fundamento da impetração, estejam devidamente comprovados através de prova pré-constituída documental. Direito líquido e certo diz respeito à questão fática. Não importa, portanto, que a matéria jurídica seja altamente complexa, polêmica e discutível. Isso já está expresso na súmula do STF, súmula esta que recebeu o número 625, tá ok?
súmula número 625 do STF. Vejam o teor dessa súmula. Controvérsia sobre matéria de direito não impede concessão de mandado de segurança. Controvérsia sobre matéria de direito não impede concessão de mandado de segurança. Só mais um detalhe. E se houver uma matéria de fato que seja polêmica? Questões fáticas que sejam polêmicas. Se houver dúvida quanto aos fatos apurados, os fatos alegados pelo impetrante são duvidosos. Ainda demandam uma dilação probatória. Para que o autor vá conseguir comprovar esses fatos, ele vai precisar de uma instrução processual. Ouvir testemunhas. Cabe mandado de segurança ou não? Aí não cabe. Não será, portanto, o mandado de segurança a ação cabível. Meus amigos, quem é legitimado ativo e passivo para a ação de mandado de segurança? Quem pode impetrar o mandado de segurança? Quem pode figurar no polo passivo dessa ação constitucional? Bem, no polo ativo, nós temos pessoas físicas ou jurídicas, nacionais ou estrangeiras, domiciliadas ou não no Brasil. Além disso, as universalidades reconhecidas por lei. O que são as universalidades reconhecidas por lei? São aqueles entes jurídicos sem personalidade jurídica própria, que não têm personalidade reconhecida pela lei, mas têm capacidade para estar em juízo. Exemplo, o espólio, né? A massa falida, uma sociedade de fato. Todos esses entes despersonalizados, as chamadas universalidades reconhecidas por lei, também podem impetrar mandado de segurança. Órgãos públicos. Imagine a seguinte situação. Será que um órgão público pode impetrar mandado de segurança ou não? Essa pergunta é interessante pelo seguinte, porque a origem do mandado de segurança, ela se justifica na medida em que o Estado violava direitos líquidos e certos dos cidadãos. Então, o cidadão impetrava o mandado de segurança em face do Estado. A questão que se coloca hoje é a seguinte: será que um órgão público pode impetrar mandado de segurança contra outro órgão público? É possível um órgão público questionar em sede de mandado de segurança uma ilegalidade, um abuso de poder cometido por outro órgão público? Ou seja, órgãos públicos podem ser legitimados ativos em mandado de segurança? E a resposta é afirmativa. O Supremo Tribunal Federal reconhece essa legitimação ativa a órgãos públicos, principalmente em que situações? Em se tratando de conflito de atribuições entre órgãos públicos distintos. Muitas situações em que órgãos públicos usurpam competência atribuída a outro órgão público. Nesse caso, caberá perfeitamente a impetração de mandado de segurança por um órgão público na defesa de suas prerrogativas e atribuições. Mais legitimados temos agentes políticos. Agentes políticos, em geral, podem ser autores de mandado de injunção. Presidente da República, governadores de Estado, ministros de Estado, membros do Poder Judiciário, do Ministério Público, membros dos Tribunais de Contas, vereadores, secretários de Estado, agentes políticos em geral, também podem impetrar o mandado de segurança na defesa de suas prerrogativas e atribuições. Além disso, o próprio Ministério Público, pode impetrar mandado de segurança. Ele pode impetrar mandado de segurança e pode também figurar como impetrado. Pode impetrar e pode figurar como impetrado nas duas situações. E ainda temos uma terceira situação, da qual nós falaremos daqui a pouco. O Ministério Público como órgão interveniente numa ação de mandado de segurança. Ele tem que exarar o seu parecer no processo de mandado de segurança. Então ele pode ser impetrante, impetrado ou órgão interveniente. Como órgão interveniente, nós veremos que a sua atuação é imprescindível. Ele tem que exarar o seu parecer sob pena de nulidade. Legitimidade passiva. É uma questão interessante. Quem pode figurar no polo passivo da ação de mandado de segurança? Bom, de acordo com a Constituição, qualquer autoridade ou órgão público. Qualquer autoridade pública, qualquer autoridade integrante de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos municípios, bem como da administração pública indireta, contemplando autarquias, contemplando
empresas públicas, fundações públicas e sociedades de economia mista. As autoridades integrantes da administração pública indireta também podem figurar como réus do mandado de segurança também. Meus amigos, vejam, entretanto, que a Constituição Federal, no artigo 5º, inciso 70, prevê o cabimento do mandado de segurança contra autoridades delegadas do poder público, contra agentes de pessoas jurídicas que exercem por delegação atribuições do poder público. O que é isso? O que isso significa? Significa que pessoas jurídicas de direito privado também poderão figurar no polo passivo da ação de mandado de segurança. Quando pessoas jurídicas podem figurar no polo passivo de mandado de segurança? Pessoas jurídicas de direito privado. Essa situação poderá ocorrer quando a pessoa jurídica de direito privado estiver exercendo por delegação atribuições que são próprias do poder público. Agentes que agem por delegação do poder público, ainda que integrem uma pessoa jurídica de direito privado, podem figurar no polo passivo da ação de mandado de segurança. Isso é muito comum. Agentes permissionários, empresas concessionárias de serviços públicos. Recentemente, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sinalizou até mesmo com a possibilidade, vejam, possibilidade de reitores de universidades particulares, possibilidade de dirigentes de estabelecimentos particulares de ensino figurarem no polo passivo da ação de mandado de segurança. E por quê? Por que essa possibilidade? Porque dirigentes de entidades particulares de ensino, reitores de universidades particulares, eles lidam com um tema que é próprio do Estado. Eles lidam por delegação com um tema que é próprio, que é a educação. A educação é um tema que interessa ao poder público. É um tema que é delegado a determinados agentes particulares como uma atribuição típica do poder público. Então, se reitores de universidades, dirigentes de estabelecimentos escolares, praticam uma ilegalidade, obstando, diminuindo o acesso à educação, inviabilizando o acesso à educação de forma ilegal ou abusiva, eles poderão figurar no polo passivo da ação de segurança. Tá? Agora, de acordo com o próprio Supremo, esses reitores, esses dirigentes de estabelecimentos particulares de ensino, não poderão, entretanto, figurar no mandado de segurança quando o ato por eles praticado for um ato de mera gestão. Ato de mera gestão não suscita a possibilidade deles figurarem no polo passivo do mandado de segurança. Quando eles praticam, por exemplo, uma contratação de uma empresa no âmbito interno, nessas situações não serão cabíveis questionamentos em torno do mandado de injunção. Mas sim quando eles praticam ilegalidades, obstando, inviabilizando o acesso à educação. Pois não, Ricardo? Professor, eu gostaria de perguntar sobre as empresas de economia mista, se elas podem participar no polo passivo. E com isso também me informar sobre a questão das telecomunicações, que é as empresas de telecomunicações como o Brasil Telecom, TIM, etc. E incluindo até a própria Petrobras, que é apesar de ser uma empresa brasileira, mas ela tem uma economia mista também. Pode se encaixar nesse perfil. Pois não. Ricardo, boa pergunta. E veja só, em todas as situações que você narrou, será cabível a inclusão dessas pessoas no polo passivo do mandado de segurança. Tá? Sociedade de economia mista, perfeitamente possível, reconhecida pela jurisprudência do Supremo, integrante da estrutura da administração pública indireta. Empresas no ramo de telecomunicações, agências de telecomunicações, Petrobras, porque exercem atividades que são essenciais ao Estado. São atribuições delegadas pelo poder público. Logo, é cabível mandado de segurança, porque são agentes que exercem atribuições típicas de poder público, por delegação. Nessa situação, comporta mandado de segurança. Tá bom? Todas essas situações. Meus amigos, vejam só, eu gostaria de abordar também aqui com vocês uma outra questão importante que diz respeito à atuação do Ministério Público no mandado de segurança. Candidatos a concurso do Ministério Público. Tomem nota, copiem, porque essa questão é certa em provas de Ministério Público. Como se dá a atuação do Ministério Público no mandado de segurança? É obrigatória a intervenção do Ministério Público em mandado de segurança? Como é que se dá?
O artigo 10 da Lei de Mandado de Segurança define essa participação, dizendo que o Ministério Público será ouvido nas ações de mandado de segurança. O que se questiona é o seguinte: e se o Ministério Público não intervir nessas ações, o que ocorrerá? O caso será de nulidade absoluta. Nulidade absoluta. O Ministério Público é interveniente obrigatório e ele tem ampla liberdade para oficiar pela procedência ou pela improcedência do mandado de segurança. Não está obrigado, não está vinculado a nenhuma das pretensões em jogo. Ele funciona como órgão de fiscalização do correto cumprimento da lei. Portanto, há interesse público que justifica a sua atuação em mandado de segurança. A questão que se coloca é a seguinte: duas questões importantes. A primeira, a necessidade ou não da intervenção do Ministério Público em todas as ações de mandado de segurança. É uma grande questão polêmica que se discute hoje no âmbito, sobretudo, da doutrina interna do Ministério Público. Será que essa atuação efetivamente é obrigatória? Ele tem obrigação de intervir em todas as ações de mandado de segurança? Uma coisa é apenas se exigir a intimação do órgão do Ministério Público para se manifestar no mandado de segurança. Outra coisa, exigir-se o efetivo pronunciamento através de parecer do membro do Ministério Público dentro da ação de mandado de segurança. Essas duas questões são duas das mais polêmicas questões que envolvem a atuação do Ministério Público no âmbito do mandado de segurança, questionadas em quase todos os concursos de ingresso na carreira do Ministério Público. Então nós vamos fazer o seguinte: para que o meu telespectador interessado em se tornar membro do Ministério Público não falte, não perca a próxima aula, nós vamos deixar para tratar dessas e outras questões que envolvem mandado de segurança na nossa próxima e terceira aula. Eu gostaria apenas de relembrar que o e-mail do programa é saberdireito@stf.gov.br. Aguardamos sugestões e críticas que serão muito bem-vindas. Mais uma vez, obrigado pela atenção e até a próxima aula.